sejam bem-vindos. Durante esse quase carnaval, né? Não dá muito para falar em festa quando a gente tem 1000 mortos por Covid ao dia no país, mas aproveitando esse momento de distração, o antepresidente emitiu um novo decreto de armas que, a grosso modo, facilita o acesso, aumenta a quantidade de armas que um cidadão pode ter e dificulta o rastreamento das mesmas. Nas minhas pesquisas, quando eu estava olhando as notícias, fui dar uma olhada nos comentários para tentar entender o que as pessoas que apoiam esse tipo de medida pensam. Não me surpreendi quando a maioria delas disse que o cidadão de bem tem que ter o direito de se proteger dos bandidos e viver em paz. 6 homens. Era uma vez 6 homens que viajavam pelo mundo em busca de um lugar onde pudessem viver e trabalhar em paz. Até que um dia encontraram a terra tão procurada. Ali montaram casa e fazenda. E, para a surpresa de todos, começaram a prosperar. Mas, enquanto a riqueza aumentava, aumentavam também as preocupações. Tinham medo de que ladrões aparecessem e os pegassem desprevenidos e lhes levassem a fortuna. O tempo ia passando e, em vez de trabalhar, eles só conseguiam vigiar. Então construíram uma torre bem alta de onde se avistava toda a fazenda. Mas os 6 homens passavam a maior parte do tempo subindo e descendo a escada à procura de intrusos. Decidiram contratar 6 fortes soldados para montar guarda em caso de perigo. Mas nenhum ladrão apareceu para roubar, e os soldados, cada vez mais gordos e preguiçosos, nada tinham para fazer. Os 6 homens voltaram a se preocupar. Temiam que os soldados desaprendessem a lutar e que estivessem gastando dinheiro à toa, e assim decidiram que os soldados teriam de trabalhar pelo próprio sustento. Logo ao lado havia outra fazenda, e os 6 homens acharam que ela seria perfeita para ser tomada pelos 6 soldados. Foi fácil. As pessoas pacíficas e gentis que moravam naquela fazenda ficaram com medo, largaram as ferramentas e fugiram de lá. Os 6 soldados marcharam para casa orgulhosos, e os 6 homens esfregaram as mãos e pararam de se preocupar, sentindo-se fortes e poderosos. Logo começaram a gostar da sensação de poder e mandaram os soldados tomar outras fazendas. Às vezes os fazendeiros entregavam suas terras amedrontados e aceitavam trabalhar para os 6 homens. Mas alguns resistiram e foram mortos. Em pouco tempo, os 6 homens já possuíam terras e mais terras e ficaram ainda mais ricos e precisaram de mais e mais soldados, até que finalmente montaram um bravo exército, com os primeiros 6 recrutas servindo como capitães. O poder e a ganância dos 6 homens não paravam de crescer até que eles dominaram todas as terras, desde a torre de observação até o grande rio. Alguns fazendeiros tinham fugido para o outro lado do rio, onde as pessoas ainda viviam e trabalhavam juntas e felizes. Mas quando essas pessoas ouviram falar dos 6 homens, também começaram a se preocupar. Então se reuniram para traçar um plano. Todos concordaram em formar 2 grupos iguais. Cada grupo se revezava, trabalhando na fazenda metade do tempo e treinando para a guerra na outra metade. Assim, ficaram bem preparados para enfrentar o inimigo. Os 6 homens montavam guarda na margem do rio e do outro lado, os soldados fazendeiros faziam o mesmo. O tempo passou e tudo estava calmo, e os guardas ficaram entediados sem nada para fazer. Até que um dia, um patinho passou voando. Ambos os guardas o viram. Ambos os guardas dispararam e ambos erraram o alvo. Mas as flechas atravessaram o rio e cada guarda, certo de estar sendo atacado, soou o alarme.
Os dois poderosos exércitos reuniram a força máxima e a luta começou. E quando enfim a batalha terminou, não havia sobrado ninguém vivo. Ou melhor, ninguém a não ser 6 homens de cada lado, que viraram as costas uns para os outros e começaram a viajar pelo mundo, em busca de um lugar onde pudessem viver e trabalhar em paz. Seis Homens, do David McKee, com tradução do Léo Cunha, foi publicado no Brasil em 2014 pela editora Galera Júnior, e há tempos eu queria ler ele aqui com vocês. Essa história pode ser considerada como um mito dos nossos tempos. Desde o surgimento da propriedade privada, a história da humanidade acontece nesses movimentos cíclicos de procura pela paz e prosperidade, conquista, que acaba se transformando em dominação e extermínio de outros povos e, sobretudo, se transforma em medo. A princípio, os 6 homens só queriam um lugar para trabalhar e viver em paz. Mas depois que eles encontram esse lugar, logo que eles se estabelecem, já delimitam o espaço e tomam posse dele. E a partir desse sentimento de posse, eles começam a temer que aquilo seja tirado deles. E a manutenção e a segurança dessa riqueza, a manutenção da propriedade privada, se torna uma fonte de preocupação, ao invés de uma fonte de paz. E quanto mais eles prosperam, quanto mais aumentam as riquezas, mais as preocupações aumentam. No livro, a gente vê a destruição que um exército armado pode causar. E olha que nem era arma de fogo. Agora você imagina, o que aconteceria com uma população empobrecida, explorada, despolitizada e, portanto, amedrontada e embrutecida? Qualquer briga de trânsito, briga entre vizinhos, de casal, pode ser como o patinho aqui da história. Pode ser o estopim para uma guerra. O Brasil, ele já é o campeão em mortes por arma de fogo no mundo. E muitas dessas armas que vão parar nas mãos dos bandidos vieram das mãos dos cidadãos de bem, tentando defender seu patrimônio. Aliás, não foi o próprio presidente militar, físico de atleta, que foi assaltado, levaram moto, arma e tudo? E fora o risco direto que uma população armada pode representar, o que esse decreto pode significar para as instituições brasileiras? Como é que ficam as milícias urbanas e rurais, cada vez mais armadas? Que chance ter a população indígena contra invasores de terra, grileiros, garimpeiros, fazendeiros armados até os dentes? Que tipo de constrangimento poderão sofrer os opositores do governo, as esquerdas? Quem são os bandidos? Infelizmente, seguimos procurando paz na guerra. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, porque essa é a única maneira de o YouTube saber que esse conteúdo é interessante e assim fazer com que ele chegue para mais pessoas. Eu sou Keila Ribeiro, em voz alta.